posso carecer, acho em ti muito mais. Quando caio, vens me erguer, mudas em sorrir. Boa tarde, meus irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Eu tenho visto muita confusão referente às coisas que estão acontecendo em relação à enchente que teve aqui no Rio de Janeiro, por causa da Mangueira, por causa do seu carnavalesco, e estão acusando Jesus. E agora com o coronavírus, estão dizendo que Jesus é o responsável por esse vírus, por essa praga que está acontecendo no mundo todo. A dita é a seguinte: você tem prova que Jesus fez todas essas coisas, que por causa de um carnavalesco, por causa de uma comunidade que é a Mangueira, Jesus ele devastou todo o Rio de Janeiro, alagou Seropédica, alagou Realengo e muitos bairros. Jesus é culpado disso? Você tem como comprovar que ele é o culpado de todas essas agruras? Você tem como comprovar que Jesus Cristo é o responsável pelo coronavírus? Então as pessoas costumam pegar texto sem contexto, se pegam muito ao tradicionalismo para acusar Jesus. Jesus, irmãos, ele não vai descer do céu como está lá em Isaías. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu não vou decorar todos os versículos. Isaías 26, 20 e 21, tenho visto muitas pessoas, eu fico preocupado com isso. Isaías 26, 20 e 21, onde ele sai do seu trono e dá uma volta pela terra para matar as pessoas. Em nenhuma parte do Evangelho de Cristo, do Evangelho, dos 4 Evangelhos, das cartas paulinas, petrinas, a gente encontra isso, Jesus Cristo dizendo que vai descer do trono para matar as pessoas. Jesus é amor, ele deixa bem claro, ele amou a humanidade, ele não vai fazer nada disso com a humanidade. O interessante é que o carnavalesco que fez isso se deu bem, não aconteceu nada com ele. A Mangueira fez isso também, não aconteceu nada com ela. E os chineses também, eles ainda estão mais ricos porque eles compraram muitas ações, compraram empresas e estão saindo por cima. Agora eles estão vendendo insumos para todo mundo. Então é engraçado, e as pessoas ficam felizes porque as pessoas estão morrendo, porque os velhos estão morrendo. Só quem está morrendo aqui não tem nada a ver com isso. Mendigos, velhos, crianças, o pessoal que é da área de saúde, eu também que sou da área de saúde, eu sou pastor, sou servo de Deus, eu tô muito apreensivo. Eu também posso pegar essa doença. Então só a maioria das pessoas que fizeram tais coisas estão passando impunes. Agora, a gente que não tem nada a ver com isso, com o que as pessoas fazem, a gente está sendo contaminado e punido. O engraçado é que as pessoas não verificam o que diz a palavra do Senhor. Está aqui, Malaquias 2,17, diz que ele é o Deus da justiça. Malaquias 2,17. Malaquias 4,19, ele é o sol da justiça. Mateus 3,15, ele veio cumprir a justiça. O que é isso? É tomar conta do pobre, tomar conta das pessoas. Jesus ele faz isso. Então como é que ele está dizendo aqui que ele é o Deus da justiça, que ele não vai punir o justo pelo que o injusto fez, ou então o ímpio? Ele não vai fazer isso, ou como é que as pessoas estão sendo punidas? O interessante é que primeiro a mão de Deus, se for levar por esse lado, a mão de Deus deveria vir primeiro sobre os evangélicos e os crentes. Porque você vê os pastores, engraçado, o pastor está lá em Malaquias 3,10, Deuteronômio 26, 12, veja aí, Malaquias 3,10, que diz que os dízimos é para que haja comida na casa de Deus. Deuteronômio 26, 12, diz que o dízimo é para os pobres. E também Deuteronômio 26, 12, diz que o dízimo é para os pobres, e Deuteronômio 14, 28, que também diz que o dízimo é para os pobres. Então a gente partindo dessa premissa, por que os pastores não são cobrados? Porque eles roubam as pessoas. Eles roubam, porque está dizendo que o dízimo é para o pobre, por que ele vai construir templo? Por que ele vai pegar o dinheiro do dízimo para o seu salário? Você está dizendo bem lá em Lucas que o salário do pastor é alimento, coma e beba do que te oferecerem naquela casa quando você for pregar. Então a praga, a mão de Deus deve pesar primeiramente sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores.
Antigamente, no Antigo Testamento, a mão vinha primeiro pelos sacerdotes. Muita das profecias eram referentes aos sacerdotes. Então, partindo dessa premissa. E a gente também tem que encarar o seguinte: as pessoas procuram ouvir pessoas, muitas pessoas têm conhecimento por causa de escola bíblica dominical. Revista de escola bíblica dominical, meu querido, não vai te acrescentar pouco. Pouco. O Senhor me colocou para fazer seminário, faculdade, teologia e seminário unido. Irmãos, estudei bastante. Não é para minha glória, porque eu procuro manifestar a glória de Deus na minha vida. Mas a gente vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nasceu aonde? Tarso. Era um homem inteligente, estudou em escolas de filosofia. A cidade de Tarso era um local onde se aspirava a filosofia. Então ele era filósofo, todas as suas cartas possuem um conteúdo platônico, metafísica. Então por isso que o apóstolo Pedro fala, que Paulo fala coisas difíceis, se não me engano, não estou muito lembrado, de difícil entendimento. Porque o cara era filósofo, estudou aos pés de Gamaliel, era doutor da lei, ele falava hebraico, ele sabia tudo sobre a lei, sobre filosofia. As cartas de Paulo, muitas pessoas não conseguem compreender, porque você tem que saber o quê? Filosofia. Então, interessante, porque se eu for colocar na prova o que as pessoas ensinam hoje nas igrejas, na prova para a capelania militar das Forças Armadas e auxiliares, como eu estava estudando, eu estudei muito por causa disso para fazer concurso, e vou tomar pau, e vou ficar reprovado, pelo que ensinam nas igrejas. Então a gente estuda que é para ensinar o correto. Agora, se as pessoas fazem um seminário básico e médio de teologia, vou ser sincero com você, querido e amado irmão, não vai acrescentar muito para a sua vida. Não vai, básico, médio. Então existem pessoas que procuram estudar. E isso, se você for olhar por essa ótica, Paulo era um estudioso. Esdras era um estudioso. Nós temos que estudar as Escrituras. E sem falar em Efésios 4, que diz que Deus escolheu uns para profetas, escolheu uns para mestres e doutores. Para você ensinar, tem que ser mestre, tem que ser chamado por Jesus. Não adianta você não ter o chamado para ser mestre e nem doutor, porque você vai ensinar errado, querido. E acontece hoje em dia esse tradicionalismo. Muitas pessoas estão aprendendo errado, estão passando errado as escrituras. A gente tem que saber grego, a gente tem que saber hebraico, tem que saber hermenêutica, exegese. Tudo isso aí é a mesma coisa. Eu não sou médico, querer curar uma pessoa, querer receitar, querer fazer uma cirurgia. Teologia não é nada, mas você tem que ser autodidata, procurar, pesquisar. Você sabe sobre Eusébio de Cesareia? Já ouviu falar? Eusébio de Cesareia. Você já ouviu falar de Clemente? Já ouviu falar sobre Inácio de Antioquia, Irineu? São os homens que sistematizaram as escrituras para a gente hoje em dia. Tudo que a gente sabe de hermenêutica é por causa desses homens. Se você não conhece esses homens que sistematizaram as escrituras, como é que você vai falar coisa que você não compreende? Tem gente que não sabe nem o que significa o dia de Javé. Dia de Javé. Isso você não vai aprender na escola bíblica dominical. Essa é minha filhinha. Minha filhinha, Ana Flávia, 1 ano e 10 meses, está aqui fazendo a sua baguncinha. Mas é interessante. Não sabe o que é o dia de Javé e sai por aí dizendo que Deus é um Deus matador, é um déspota celestial, Hitler. É o Hitler. O Hitler do universo que sai matando todo mundo. Antes de você ficar se gloriando que Deus matou, fez, aconteceu, ele destruiu muitas casas aqui, acabou por causa da mangueira, entendeu? Por causa da mangueira, por causa do coronavírus, tu tem que ser cristão. Porque nós, como cristãos, temos que pedir para que haja misericórdia. Você já orou por esses para que eles se convertam? Porque Hebreus fala que Deus quer que todos se salvem. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, que Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade, por toda a humanidade, porque ele ama. Aí você vem dizendo que Jesus Cristo vai sair do seu trono, como lá em Isaías, que ele vai sair por aí matando o pessoal. Você não sabe o que é o dia de Iavé. O dia de Iavé, irmãos, aqui está dizendo, eu vou ler para você aqui, vou te ensinar. Você não aprende isso na escola bíblica dominical, não. Amós 8:9 fala sobre o dia de Iavé. Amós 8:9, Malaquias 3:13, capítulo 13, versículo 13 a 21, Mateus 24:1, Apocalipse 3:10, 6:10 e Apocalipse 19:11 e 21 fala sobre o dia de Iavé, que é o dia onde Cristo, por determinação do Pai, ele vai acabar com todos os inimigos de Deus, os inimigos da igreja. Então, lá como eu posso dizer isso? Deixa eu ver se eu me lembro. É a apocalíptica do Antigo Testamento. É ali que começa a apocalíptica.
Você não sabe disso. Como é que você vai falar que Jesus Cristo é um matador? Você não sabe nem o que é apocalíptica do Antigo Testamento, querido. Você tem que saber isso. O que é apocalíptica. Que vai refletir aonde? Lá é Apocalipse. Apocalipse 19, 11, 21, Apocalipse 3, 10, 6, 10. O seu pastor não vai te ensinar isso. Ele não vai te ensinar isso. Então é para você começar a meditar um pouquinho. Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito grande. Eu vou retomar, para não ficar muito grande, eu vou retomar gradativamente para você compreender o que as escrituras dizem. Eu falo porque eu estudo. Fiquei 4 anos numa faculdade de teologia e seminário em Nildo. Agora eu não posso concordar com o que as pessoas vêm dizendo. Vamos ficar por aqui, depois nós vamos começar o nosso estudo. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus. Amém.